Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Percof, que é um medicamento para tosse, e COID-D, que também pode ser utilizado para tosse. Então, qual é a melhor opção? Qual é a diferença entre os dois? Quais são os efeitos adversos? Posologia? Acompanhe o vídeo aí, que tem todas essas informações para vocês. Então vamos lá, vamos fazer a diferenciação, né? Entender melhor qual é a diferença entre o Percof e o COID-D. Quais as características de cada um e quais indicações clínicas que a gente pode colocar aqui para vocês em relação aos dois medicamentos. Primeiro lá, vamos colocar algumas informações gerais para a gente entender isso. Levando em consideração que o Percof é um medicamento para tosse, é uma levodroprizina, uma medicação que impede, que faz um bloqueio da tosse, ele é um antitussígeno, então ele inibe o reflexo da tosse, né, a nível mais central, ali no sistema bulbar, reduzindo a irritabilidade do pulmão. Mas ele só serve para qual tipo de tosse? Ele serve basicamente para tosse do tipo seca, não é interessante utilizar em tosse produtiva, tosse com catarro. Então ele atua como sedativo da tosse, ele inibe o centro da tosse, relaxa os brônquios, tá? Melhorando o quadro respiratório, melhora a ventilação pulmonar e essas ações centrais, né, especialmente essa diminuição do processo de irritabilidade, essa diminuição do estímulo da tosse, melhora o processo de tosse seca do paciente. Ele não causa risco de depressão respiratória, como outros antitussígenos que podem trazer esse problema, tá? Mas tem uma ação bastante interessante na tosse de origem alérgica e no processo de tosse seca, que é bastante comum e muita gente utiliza esse tipo de medicação. Lembrar que ele é um parente da droprizina, né? Tem vários Vibral, né? A droprizina é um dos mais comuns aí, muito utilizado para tosse seca. A levodroprizina tem algumas características um pouquinho diferentes. A gente até fez um vídeo fazendo a diferenciação entre a levodroprizina e a droprizina também, se você quiser, tem as informações aí. Primeira questão é a seguinte, tá? Em termos de tosse, ele tem eficácia? É bom para tosse seca? Age significativamente, reduzindo essa tosse seca de 3 a 6 horas depois do uso da medicação, tá? Normalmente 30 miligramas do medicamento para conseguir controlar a tosse seca. Então, a maioria dos estudos já mostram que ele tem um efeito tanto rápido ali, de 3 a 6 horas já fazendo início do efeito, e de longa duração também, fazendo com que tenha diminuição dos episódios de tosse seca. Então, ele tem uma boa eficácia, é uma medicação bastante eficiente se comparada aos outros medicamentos antitussígenos. E qual é a posologia, tá? Posologia do Percof, posologia da levodroprizina, ela é acima de 2 anos de idade, 1 miligrama por quilo. Mas vamos considerar aqui que a criança, por exemplo, ela tem de 10 a 20 quilos, tá? Ela vai tomar 3 ml 3 vezes por dia. E se ela for mais pesada, de 21 a 30 quilos, ela vai tomar 5 ml 3 vezes por dia. A dose máxima por dia não deve ultrapassar 30 ml. Então, se ela toma 5 ml 3 vezes por dia, vai dar 15 ml. Não pode tomar o dobro dessa dose. Se, principalmente, claro, criança, tá? E se for adulto, tá? O adulto é uma posologia um pouquinho diferente. Então, ele pode tomar 10 ml até 3 vezes ao dia, ok? Normalmente, a tosse reduz e ela melhora nos primeiros 4 a 5 dias de uso da medicação. Se ela não melhorar, é importantíssimo procurar o atendimento de um profissional da saúde, um médico, farmacêutico, que possa auxiliar você e entender melhor se essa tosse realmente, se essa medicação realmente deve ser utilizada para esse tipo de tosse, porque pode ser um outro tipo de problema que ele não está resolvendo. Então, se o paciente não melhorar ali no terceiro, quarto, quinto dia, é importante ele retornar para ver o que está acontecendo, porque já era para ter funcionado, já era para ter tido efeito. E quando a gente considera aqui em termos de efeitos colaterais, tá? Quando a gente fala de reações adversas, de efeitos colaterais aí, a gente precisa lembrar que é uma medicação que na maioria das vezes ela contém açúcar, tá? Isso precisa ser olhado na bula e na embalagem. No caso do Percof, né, ele pode ter sacarose, né, 10 ml equivale a 3,5 gramas de sacarose, equivalente a 12 gramas de carboidrato. Por que eu estou falando isso? Para o paciente diabético, especialmente diabético tipo 1, que toma insulina e ele precisa fazer um controle adequado do consumo de carboidrato. Então, o paciente vai tomar ali 10 ml de 8 em 8 horas, ele vai tomar 3 vezes 12, né?
gramas de carboidrato ingerindo essa medicação. Reações adversas, que são raras, não são tão comuns, mas pode atingir um percentual aí de até 10%. Palpitação, dor abdominal, vômito, diarreia, fraqueza muscular, sonolência em alguns pacientes, não é para causar sono, mas ele pode trazer um pouquinho desses efeitos adversos. Não são muito comuns, é uma medicação bastante tolerável, não tem tantos efeitos colaterais e muito segura, bastante sendo utilizada aí para várias situações, especialmente na tosse seca. Não tem muita interação medicamentosa, então não coloquei para vocês situações relevantes de interações medicamentosas em relação ao uso do PERCOF especificamente, ok? E aí, vamos lá, vamos fazer a comparação agora com o CORD-D. Agora a gente entra em outra categoria de medicação, tá? Apesar de muitas vezes as pessoas acharem que o PERCOF, que é um medicamento para tosse seca, tem a mesma função e a mesma indicação clínica do COID-D, que pode também ser utilizado para tosse seca, a gente precisa lembrar que o COID-D ele tem uma composição dupla de um corticoide, que é a betametasona, com desclorofenilamina. O que significa isso, tá? A desclorofenilamina é um antihistamínico, é um antialérgico de primeira geração. Ela normalmente causa sonolência e junto com ela tem um corticoide. Quando a gente fala de corticoide, gente, a gente tem uma característica da ação muito, muito eficiente no sentido de controlar respostas inflamatórias. Então, o COID-D, ele age reduzindo cascata inflamatória, resposta inflamatória, o processo alérgico e, claro, isso ajuda a reduzir a tosse de forma muito, muito efetiva. Muito intensa e muito efetiva. Ele tem um antihistamínico e ele tem um corticoide junto. Ele acaba sendo mais efetivo do que a própria levodoropizina, como eu falei para vocês. O PERCOF, ele não tem ação de um corticoide. O corticoide acaba sendo muito mais potente nesse sentido. Também serve para outras doenças alérgicas. A gente precisa lembrar que ele não funciona só para tosse, ele funciona para tosse. Ele pode ser utilizado em algumas situações clínicas de asma brônquica, ele pode ser utilizado na rinite, ele pode ser utilizado em reações alérgicas da pele, tá? Ele pode ser utilizado, por exemplo, em dermatite atópica, dermatite de contato, reações a medicamentos, reações alérgicas a medicamentos, e em doenças oculares responsáveis ou com processos alérgicos também ele pode ser empregado. Então aqui a gente está falando de um medicamento mais amplo, que tem combinado um antihistamínico de primeira geração com um glicocorticoide, que é a betametasona, ok? Mais potente, mais eficiente, mas também vai trazer mais efeitos adversos, tá? Então, considerando aqui os efeitos adversos, principalmente relacionados ao uso do corticoide, a gente precisa dar destaque para algumas informações. Primeira delas, tá? A desclorofenilamina, que é um antihistamínico de primeira geração, causa sono, tá? Isso é um efeito colateral comum, então a recomendação dele é que a pessoa não fica dirigindo, não vai operar a máquina, né? Pode causar algum dano, algum problema, porque ela vai ficar mais sonolenta. Em relação aos glicorticoides, né? A betametasona, se ela for utilizada por um período curto, em baixas doses, os efeitos adversos são pequenos. Mas se ela for utilizada por um período mais longo, por exemplo, o paciente está com muita tosse seca e ele já está tomando 10, 15, 20 dias o medicamento para tentar controlar, porque tem alergia, porque tem um ambiente ali que está cheio de ácaro, de poeira, de coisas que estão estimulando essa resposta alérgica com ele. Então, se ele está fazendo uso por um período longo, ele pode ter modificações da glicemia, principalmente em pacientes diabéticos, tá? Ele pode ter em doses altas, importante destacar isso, em doses altas, risco de distúrbios psicóticos, se o paciente já tem uma predisposição a surtos psicóticos ou outros tipos de alteração. Paciente diabético, o próprio medicamento pode conter açúcar, junto com o corticoide, essa glicemia pode subir. Ele não causa tanta retenção de líquido, então o paciente hipertenso não vai sofrer tanto. Tem a questão da sonolência e não pode ser utilizado em paciente com infecções de vírus, infecções de agentes de crescimento rápido ou, em alguns casos, infecções mais severas, como tuberculose, herpes vírus e outras, onde o medicamento pode atrapalhar a resposta imunológica e fazer com que o paciente não consiga combater aquele agente infeccioso. Então, tomar muito cuidado no risco em doenças infecciosas da associação dessa medicação nessas situações clínicas, tá? Vou citar outros efeitos, mas vamos falar da posologia.
Posologia, tá? Em adultos e crianças maiores de 12 anos de idade, a dose recomendada é de 5 a 10 ml, 3 a 4 vezes por dia. Vamos lembrar que o ideal seria 5 ml 3 vezes por dia. Se necessário, pode subir a dose para 10 ml 3 vezes por dia. E se eu precisar de uma dose adicional? Essa dose adicional ela deve ser dada à noite. Por que à noite? Para evitar que o paciente tenha muita sonolência durante o dia. Ele já vai ter, mas é importante fazer essa dose à noite antes de dormir também, porque tem outros fatores, por exemplo, temperatura do ambiente, coberta, o próprio colchão, travesseiro pode estimular essa resposta alérgica no paciente. Dose diária não ultrapassa 40 ml no adulto, tá? Dentro de 24 horas. Então, no máximo, 10 ml 4 vezes por dia. Criança de 6 a 12 anos. Dose recomendada é 2,5, 3 vezes por dia. Dose diária não pode ultrapassar 20 ml. Criança acima de 2 até 6 anos. 1,25 até 2,5, 3 vezes por dia. A gente fala sempre na dose menor, que é mais interessante, com menos efeitos adversos. Coisas que eu preciso lembrar vocês, tá? Se o paciente está usando por um período longo, ele precisa fazer uma retirada gradual da medicação para evitar qualquer tipo de alteração que a gente chama de distúrbio ou de inibição do eixo hipotálamo e hipófise. Então, se ele estiver tomando dose alta, 40 ml por dia, por exemplo, durante um período mais longo, normalmente acima de 2 semanas ou até um mês, é importante ele fazer uma retirada gradual, vai diminuindo a dose até parar completamente. Converse com o profissional farmacêutico, converse com o médico para verificar como é que faz esse processo de retirada da droga, ok? Outras orientações que eu preciso deixar para vocês aqui, tá? As doses é de acordo com a resposta. Então, começa com a dose menor, se não melhorar, pode subir até chegar naquela dose máxima, ok? Outro ponto, tá? Que eu já citei. Se for necessário acrescentar uma dose, acrescente essa dose sempre no período da noite para ajudar a dormir e, claro, né, evitar uma sonolência muito grande durante o dia. No caso de alergia, quando o paciente tem que usar por um período maior, depois que ele já melhorou, que ele controlou, a recomendação é fazer a retirada do COID-D e ficar só com o antihistamínico. Por exemplo, um afexofenadina, o famoso Allegra, ou uma loratadina, ou uma desloratadina. Então, o paciente está tomando por alguns dias, né? Melhorou da resposta alérgica, melhorou das condições clínicas dele, pode fazer a retirada da medicação, e aí ele vai tomar só o antihistamínico, de preferência o antihistamínico de segunda geração. Citei para vocês desclorofenilamina, fexofenadina, loratadina, fexofenadina ou desloratadina. Risca aí a desclorofenilamina da lista de vocês, porque ela é de primeira geração, vai causar mais sono. Então, repetindo, loratadina, desloratadina ou fexofenadina são algumas opções de antihistamínico que podem ser utilizados, tá? Então, o paciente retira o COID-D e para que ele não volte a ter aquela resposta tão cedo, é melhor ele começar a utilizar só o antihistamínico de segunda geração e aí ele pode usar por um período mais longo, se for necessário, se for uma recomendação médica também para este caso, ok? Pontos importantes, reações que eu já citei para vocês, né? A betametasona pode causar problemas gástricos, musculoesqueléticos, distúrbios eletrolíticos, problemas dermatológicos, neurológicos, tá? Pode causar alterações endócrinas, como modificações da glicemia em doses elevadas e períodos longos, dislipidemia e outras alterações, e até o risco de distúrbios psiquiátricos para paciente que já tem algum histórico de alteração neste sentido. Desclorofenilamina, o máximo que ela vai trazer para você é sonolência, tá? A sonolência aqui ela é moderada e ela é um evento adverso muito comum e todo paciente praticamente vai ter esse tipo de efeito colateral devido ao uso da desclorofenilamina. Então, resumindo, a gente tem a diferença entre os dois fármacos, tá? O Percof, ele é mais indicado para situações só de tosse, tosse irritativa, seca, sem catarro, para melhorar a respiração e bloquear essa tosse. COID-D serve para tosse? Serve, mas ele pode ser utilizado para várias outras funções. Diminuir a resposta alérgica, diminuir a secreção nasal, fazer com que você tenha uma redução da alergia do corpo, da coceira, processos alérgicos do olho e outras modificações de respostas alérgicas pelo organismo desse paciente. Então, resumindo, a gente tem o Percof para uma indicação mais específica e o COID-D que é muito mais amplo, mas também traz mais efeitos adversos, beleza? Não esquece de deixar o seu like aqui para gente,
de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam dessa informação, de seguir, se inscrever, participar aqui das informações que a gente oferta toda semana para vocês. E a gente está à disposição. Deixe seu comentário também se você queria mais alguma informação ou tem alguma outra dúvida, beleza? Valeu, até mais!